Bom dia, bom dia, bom dia. Nessa manhã de hoje, eu me levantei e vim conversar com o Pai. E nesse relacionamento que eu tô tendo toda manhã com Ele, eu gosto muito de pegar a palavra, de ler, de procurar entender, de refletir sobre. Sabe o que Deus está falando comigo no dia de hoje? É importante a gente ter essa orientação diária, tá? Diária. E acordando pela manhã, hoje eu me deparo com uma palavra que está escrita em Números, capítulo 22, que vai falar sobre Balaão. Mas antes de trazer a palavra, eu queria trazer para vocês 3 reflexões muito importantes, tá? Sobre essa palavra que eu li, sobre o que eu entendi, e eu quero transmitir para vocês o meu entendimento, o que Deus falou comigo. É interessante a fala que muitas pessoas colocam, Deus falou comigo, né? Como Deus fala? Deus fala de várias formas. Deus fala, a principal, não vou dizer que, não vou colocar, Deus fala somente dessa forma, Deus fala, não, Deus fala de várias formas. Se você tem que estar atento, você tem que estar desligando o mundo que eu falo, é desligando as outras estações, vamos se colocar um exemplo aqui de uma rádio, tá? Quando você coloca numa rádio, tem uma estação, né? E ela toca uma determinada música, um determinado ritmo, tem notícias, enfim. E aí, se eu for para outra determinada estação, ela vai falar sobre política, sobre jogos, enfim. E aí vai, tá? Então, se eu coloco a minha estação no ouvir a voz de Deus, eu coloco sempre na manhã a estação Deus na minha vida. Qual é a minha estação? A palavra. A palavra estação tá aqui, ó. A Bíblia, para mim, Deus fala comigo dessa forma. Deus fala de várias formas, mas hoje pela manhã Ele falou comigo na palavra. Ele fala através de sinais, Ele fala através do seu companheiro de vida, através da sua esposa, através da sua mãe. Gente, é só estar atento a ouvir os sinais de que Deus fala, tá? Então, Deus fala de várias formas, é um ponto que eu queria trazer. O segundo ponto, muito importante, é obedecer à voz de Deus. Eu estou fazendo isso aqui, obedecendo a voz de Deus, porque Ele falou comigo através da palavra e eu estou obedecendo, transmitindo o que Ele falou comigo. Não se apoiar no seu próprio entendimento, não se apoiar na sua própria inteligência, não se apoiar na sua própria forma de agir. Colocar sempre Deus em primeiro lugar. Acima de tudo, Deus está em primeiro lugar. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão caminhando, vamos se colocar melhor? Então são 3 pontos que eu queria trazer para vocês. São: Deus fala de várias formas, obedecer à voz de Deus, não se apoiar no seu próprio entendimento, tá? E nisso eu refleti nesses 3 pontos. Meu Deus, ouvir a sua voz, né? Eu hoje, como eu falei, Ele falou na Bíblia comigo, na palavra em Números capítulo 22, tá? Eu vou trazer aqui para vocês. Qual é essa história que conta aqui? É a história de Balaão. Balaão era da época, né? Na época de Moisés, na época que o povo saiu de Israel, na época que o povo saiu do Egito, ele foi pro deserto. E teve um momento em que Deus falou para eles tomarem terras, tá? E nesse período em que Deus mandou eles tomarem terras, né, de outros povos que habitavam, esses povos que tinham deuses como seus guias, suas formas de agir ali naquele povo. O povo de Israel só ouvia a Deus, né, através de Moisés, tá? E
Deus falou para Moisés mandar o povo tomar uma determinada terra. E essa terra era próxima da terra de Balaque, um rei, né, dos Moabitas. E o que acontece? Quando Deus pede para Israel atacar um povo próximo de Moabe, e Israel vence, né, tem a vitória, porque Deus está com eles, o rei de Moabe, ele fica com medo. Ele tem medo daquele povo numeroso. Um povo, né, forte e corajoso, né, que estava tomando as terras, porque Deus estava com eles. E o que ele faz? Ele pede aos seus servos, alguns servos dele, manda uma mensagem para Balaão. Balaão era um adivinho daquela época, uma pessoa em que tinha, vamos se colocar, um ouvido mais sensível a ouvir o mundo espiritual, certo? E o que acontece? Na primeira vez em que esses servos de Balaque chega na casa de Balaão, ele pergunta a eles o que eles estavam fazendo ali. Eles estavam ali para que Balaão fosse até Balaão saísse da casa dele, fosse até Balaque, para fazer o quê? Para amaldiçoar o povo de Israel. Porque Balaque estava com medo do povo e queria que amaldiçoasse para ele poder pelo menos tentar acabar com aquele povo, amaldiçoando com as palavras de Balaão. Porque Balaão, como eu falei, ele ouvia o mundo espiritual e tinha poder nas palavras, vamos se colocar assim, tá? Então o que acontece? Balaque, no caso, oferece, vamos colocar dinheiro, bens. Ele também coloca honras nesse pedido dele para Balaão. Balaão escuta, pede para eles ficarem ali. E Balaão, eu tô trazendo um pouco da história. Se vocês quiserem aprofundar mais da história, para vocês terem um entendimento melhor sobre o que eu tô falando, depois vocês peguem o capítulo 22 de Números e dá uma lidinha, que é super importante isso, tá? Mas resumindo, o que acontece? Balaão pede para esses servos de Balaque ficarem, eles ficam e ele fala com Deus à noite. Deus chega para Balaão e diz: o que esse povo está fazendo? O que essas pessoas estão fazendo aqui? Balaão fala com Deus e diz: Deus, eles estão aqui por quê? Porque Balaque pediu para amaldiçoar o povo de Israel, né? O povo numeroso que está ali, que ele quer ganhar deles. Só que Deus diz assim: não, é o meu povo, Balaão, não faça isso não. Balaão, ao acordar, pede para essas pessoas irem embora e avisarem a Balaque que ele não vai contra Deus. Só que Balaque não quer saber, manda de novo, pela segunda vez. Só que pessoas mais de honra naquela época, as pessoas que tinham mais poder para poder falar com Balaque, ou com Balaão, e Balaão recebe novamente eles em casa, na casa dele, no caso. E, gente, o que acontece? Ele vai pela segunda vez pedir a orientação de Deus. Só que Deus mais uma vez diz para ele: não amaldiçoe o meu povo. Preste atenção, Balaão. Escuta, só vá, mas só fale aquilo que eu te mandar. Da segunda vez, Deus permite que ele vá. Mas Deus sabe o que está no coração de Balaão ali. Ele está propício ao dinheiro, à honra, tudo aquilo. Só que ele fala uma coisa, mas o coração dele diz outra. Ele diz de novo para o servo, diz: ó, eu não quero dinheiro, eu não quero nada do seu rei, porque eu não vou contra a palavra de Deus, do que Deus está falando comigo. Eu não vou de contra Deus, que ele está falando comigo. Mas Deus permite que ele vá. E aí eu quero trazer aqui para vocês entenderem o que acontece nesse caminho quando o Balaão, ele vai na segunda vez, quando ele acorda e ele vai, porque Deus permitiu que ele vá. Só que nessa permissão que Deus coloca para ele, é com um diferente,
só vai falar aquilo que eu te permitir. Certo? Então, ele escutou a Deus? Tá, escutou. Ele foi. No caminho, o que acontece? Eu vou ler aqui um pedaço. Que está no versículo 21. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus. Como assim? Deus se acendeu a ira dele ali, naquele momento. Por que se acendeu a ira de Deus? Porque ele sabia o que Balaão estava inclinado, né? Ele obedeceu e não obedeceu ao mesmo tempo. Porque Balaão foi e o anjo do Senhor se pôs adversário no caminho dele. Um anjo se pôs no caminho de Balaão. Vamos pensar aqui. Ele montou na jumentinha e foi para o caminho. Sendo que nesse caminho um anjo do Senhor apareceu. O que aconteceu nesse caminho? Eu vou resumir aqui, mas leiam. Em nome de Jesus, leiam. Que é incrível o que Deus faz aqui nesse momento. Balaão estava com o coração inclinado para o dinheiro, como eu falei. A ira do Senhor se acendeu contra ele, nesse momento, que ele foi para o caminho para poder ir até Balaque, para poder amaldiçoar o povo de Israel. Porque o que Balaque queria é que amaldiçoasse. Só que Deus tinha falado, só faça aquilo que eu te mandar. Então o que acontece? A jumenta viu o anjo e desviou do caminho. A jumenta viu o anjo ali, só que Balaão não tinha visto o anjo do Senhor. Então Deus se colocou pela primeira vez ali com ele, para ele entender o que ele estava fazendo. Balaão a espancou para fazer ela voltar ao caminho, porque ela empancou no meio do caminho. Porque ela parou, ela viu o anjo com a espada na mão. Meu irmão, imagina tu vendo um anjo no meio do teu caminho. Para pensar o que tu fazia. Poxa, a jumentinha não tinha por que correr, ela parou, gente. Ela empancou. Aí se acendeu a ira de Balaão contra a jumenta. Pela primeira vez, tá? O anjo apareceu e Balaão bateu na coitada da jumenta. O anjo se pôs no caminho pela segunda vez, num caminho mais estreito, num caminho mais curto, porque Balaão pela primeira vez bateu na jumenta para botar ela no caminho de volta que ele queria ir. Só que a jumenta foi para um outro caminho porque ela viu o anjo, mas Balaão botou ela de novo no caminho que ela queria ir, certo? E o anjo se pôs no lugar de novo, com a espada na mão. Imagina aí. E a jumenta olhou para ele, pro anjo, e disse: não vou por aí não. E ela fez o que? Nesse caminho mais estreito, ela esmagou o pé de Balaão. Aí, meu irmão, Balaão ficou maluco. Doido. Pegou-lhe, espancou-lhe a coitada da jumenta pela segunda vez. A coitada da jumenta, coitada, gente. Levou as porradas, né? E... meu Deus do céu. Eu imagino que o que aconteceu naquele momento. Se ela pudesse, ela tinha metido a sola nele também. Mas, enfim, vamos nós continuar. O anjo... pela terceira vez, o anjo se colocou em um lugar... Terceira vez, entenda. Uma vez ele se pôs num lugar onde dava para a jumenta se desviar, que ela foi para um campo. Pela segunda vez, ele se pôs num lugar mais estreito, onde ela não podia se desviar dele, mas ela fez o quê? Esmagou o pé de Balaão para passar pelo anjo. E pela terceira vez, o anjo se coloca no meio deles, que não tem para onde correr, nem para a direita e nem para a esquerda. O que ela fez com Balaão? Bum! Sentou em cima de Balaão. E aí, o que você imagina? O que Balaão fez nesse momento? Balaão ficou maluco. Terceira vez que essa maluca dessa jumenta faz um negócio desse comigo? Sentou-lhe a porrada na coitada da jumenta de novo. Tá entendendo o que Deus está falando com você nesse momento? Será que você não está insistindo? Para pensar um pouquinho agora.
Será que você não está insistindo em alguma coisa em que a porta está fechada? E você está forçando aquela porta mais de uma vez. E Deus está dizendo, meu filho, por aí não. Não vá por aí não. Se você for, você vai se deparar com um caminho que não é bom para você, porque eu já estou lá na frente, eu estou vendo. Porque Deus vê, meu povo. O Deus vê tudo. Deus está no futuro. Deus já sabia o que ia acontecer. Ele pôs um anjo ali no meio para Balaão entender que ele estava falando com ele. O que acontece? A jumenta caiu sobre Balaão pela terceira vez, ela para e ela caiu em cima dele. E ele irou e a espancou com a vara, meteu-lhe a vara na coitada da jumenta. Só respirando forte para você entender o que Deus está falando contigo nessa manhã. Não bate. Não espanca. Não bate, não espanca, não grita. Não se irie, não fique irritado. Se coloque a entender o que Deus está falando contigo. Como eu falei um pouco à frente, mas no começo, coloca na estação certa. Escuta a voz de Deus falando contigo, meu irmão. O que ele está falando contigo hoje? Será que tu não está indo por um caminho errado? Por muito tempo eu andei por um caminho errado. Por muito tempo eu não ouvi a voz de Deus falando comigo. Por muito tempo eu não dei ouvidos, eu fui um Balaão da vida. Espanquei a coitada da minha vida. Me espanquei. A jumenta seria eu, me espancando sozinho ali naquele momento. Eu não estava vendo o que estava acontecendo comigo. E o que Deus faz? Pela terceira vez, quando o Balaão mete a sola na coitada da jumenta, ele faz a jumenta falar. Olha que louco isso. Olha que... Cara, a jumenta falar pra ele entender que ele estava indo pelo caminho errado. Cara, a jumenta falou. Olha o que ela fala com ele. Eu vou trazer aqui pra vocês entenderem aqui. Ela falou com ele. Então o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você para que você me espancasse já 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Olha o que ele ia fazer com ela. Jesus, ele ia matar a jumenta se ele tivesse uma espada. Mas quem tinha uma espada era o anjo. Quem ia matar quem ali? Era o anjo que ia matar Balaão. A jumenta que não deixou Balaão morrer. Ele não entendeu. Ele não entendeu que Deus ia acabar com ele naquele momento, porque ele ia amaldiçoar o povo de Deus. A jumenta disse a Balaão: não é verdade que eu sou a sua jumenta, em quem você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido o meu costume fazer isso com você? Ela nunca fez isso com ele, gente. Olha aí. Ela nunca tinha feito isso. Ela nunca tinha feito isso com o Balaão. E ele não entendeu que ela estava desviando do caminho para proteger ele. Ele disse não. Não, você nunca fez isso comigo, não. Mas por que tu fez isso agora? Por que tu vem fazer isso comigo agora? Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a sua cabeça e prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que você já espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. Preste atenção no que ele está falando. A jumenta me viu e já 3 vezes desviou de mim. Se ela não tivesse desviado, eu teria matado você e a teria deixado com vida. O que ela fez com ele? A jumenta protegeu.
Deus protege a gente, sabe? Do caminho errado. Deus fala com a gente pra gente não tomar o caminho errado. Deus dá aviso. Deus mostra. Deus dá alerta. Deus fala através da nossa mãe. Deus fala através da nossa esposa. Deus fala através dos nossos filhos. Deus fala de várias formas. Por isso que eu trouxe lá atrás, no começo, Deus fala de várias formas. E aí, gente, é ouvir, colocar na estação certa. E ele falou para ele não amaldiçoar o povo de Israel. E quem quiser entender mais sobre essa história, vai lá e pega e leia todinho. Mas aqui eu trago uma lição de vida. Uma lição para você para hoje. Para hoje e refletir sobre o que Deus está falando contigo. Será que você não está tomando o caminho errado? Será que você não está tomando a decisão errada? Nunca tome uma decisão. Nunca faça isso com raiva. Não deixe esse sentimento tomar conta de você. Balaão teve raiva naquele momento com a jumenta. Ele estava tomando uma decisão erradíssima e o anjo ia acabar com ele. Não deixe que as coisas acabem com você. Não deixe que esse mundo acabe com você. Tome a decisão certa. Vem para o Senhor. Vem para Deus. Vem para Deus. Ele vai te guiar nesse mundo louco. Tá? Eu deixo essa palavra com vocês. Deus é maravilhoso. Deus é incrível. Ele fala. Ele mostra o caminho. E basta você parar para ouvir. E eu vou deixar aqui um provérbios para vocês, para reflexão, para terminar essa palavra, que está escrito em Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus. E até a próxima.